Eles finalmente chegam ao destino deles, e Brand ajuda Iris a descer da carruagem, enquanto admite que não esperava que ela viesse para um lugar assim. Iris nota que ele está curioso para conhecer a pessoa que eles vieram ver, então decide ir em frente e apresentar a ele. Dentro, nós vemos um homem cercado de garrafas de bebida vazias. Eles acordam o homem desmaiado, que está de ressaca e pergunta irritado quem são eles. Mas de repente ele fica surpreso, percebendo que é a senhora Iris, que sorri e comenta que já faz um bom tempo. Ele continua surpreso, enquanto ela o apresenta como Golger, e ela explica que ele era o administrador do Ducado de Uitlo. Ele admite que não esperava que ela ficasse tão bonita, feliz que se casou com o famoso Conde Grim, e Iris agradece a ele pelas palavras. Ela lembra como ele era um dos poucos que era gentil com ela na mansão de Uitlo, e se sente mal que ele tenha sido expulso por ter defendido ela. Mas Golger acha que já era o esperado, já que eles eram muito duros com ela. Brand observa os dois em silêncio, e lembra de quando Jaime lhe avisou que Iris estava atrás de um ex-membro da família de Uitlo. Ele nota que Golger foi expulso quando Iris ainda era uma criança, e não acredita que ela veio encontrar ele depois de virar adulta, achando realmente estranho, e se pergunta o que ela está pensando. Iris está feliz por ver ele de novo, e admite que veio porque quer lhe pedir um favor. Então, ela revela que quer contratar ele como novo gerente da mina Lavente. Golger fica assustado e surpreso, enquanto Iris continua e explica que ela é a dona da mina agora, então precisa de trabalhadores para cuidar de tudo para ela. Mas ele fica nervoso, confessando que está lisonjeado por Iris o confiar a tarefa, mas explica que ele é apenas um bêbado agora. Então, Iris explica que não importa se ele ainda é capaz ou não, já que ela quer apenas confiar sua única posse a ele, e sendo assim, sugere que ele cuide bem dela. Golger fica espantado, e ele não consegue acreditar que alguém que mal podia olhar para as empregadas veio lhe procurar com tanta confiança. Então ele se curva, prometendo viver para servir a ela. Mais tarde ela sai da taverna, e escuta Brand falando que ela deveria ter avisado a ele. Ele explica que não esperava levar alguém relacionado ao Duque Uitlo à sua mansão, e garante que tem vários funcionários capazes de servir ela. Mas Iris explica que ele será contratado para gerir a mina de ouro sob o nome dela, e também menciona que os funcionários dele sempre seguirão ele, então eles nunca serão realmente dela, pois basta uma ordem de Brand para que eles lhe matarem. Além disso, ela também sabe que Golger é exatamente a pessoa que ela precisa agora, e lembra que em breve ele será reconhecido pelo seu trabalho e chamado até a corte imperial. Então, ela segura o rosto de Brand, e explica que homens que tentam interferir demais nos assuntos de suas esposas não são muito atraentes. Ele fica surpreso, então suspira e sorri, aceitando continuar como um marido charmoso que vai continuar observando ela. Eles voltam para a carruagem, quando Brand recebe as notícias de seus funcionários. Ele avisa a Iris que sua irmã mais nova já está na mansão, enquanto ela fica surpresa que ele tenha uma irmã, e ele explica que ela foi ver ele depois de descobrir que se casou. Iris não tem boas memórias das irmãs de seu marido, e lembra que na vida passada eles a odiavam, sendo sempre rude e tirânicas com ela. Ela lembra de chorar, enquanto escutava suas noras perguntando por que ela não conseguia engravidar. É difícil não pensar em como elas lhe desprezavam, mas Iris tenta dizer para si mesma que dessa vez é diferente. Então, assim como a família de Alfred julgava ela decide descobrir como a família de Brand vai tratar ela. De repente, Brand sorri e pergunta quanto tempo ela vai esperar até agir, já que o rumor está fazendo ele parecer patético. Ela pergunta se ele está incomodado, mas Brand explica que não, mas acha melhor controlar enquanto ainda é possível. Iris acha que seria melhor esperar um pouco mais, mas sorri e diz que se ele insiste eles podem acabar com o rumor mais cedo. Na mansão de Grim, uma mulher apressa as empregadas para limparem a casa toda antes que Brand chegue, avisando que irá açoitá-las se não fizerem o trabalho direito, enquanto Jim pergunta a Nathan quem é ela, e por que ela está agindo como se fosse a condessa. Nathan explica que ela se chama Gillette Merdi, e é a criada pessoal da condessa. Mas Jim fica irritada, perguntando por que uma criada está agindo de um jeito tão arrogante. Jim está confusa, sem entender por que a nova condessa não ensinou uma boa etiqueta à sua empregada. Então ela também pensa nos rumores que se espalharam nos jornais, se perguntando o que diabos o seu irmão está pensando. De repente um criado anuncia que o conde chegou, então eles se apressam para receber Brand e Iris de sua viagem. Jen está esperando Iris sair, e ela se pergunta que tipo de flor o ducado de Willow enviou. Iris desce e fala que leu artigos interessantes sobre ela nos jornais enquanto estava na carruagem. Então, Gillette se assusta quando Iris fala que alguém está passando informações demais sobre ela. Ela sorri e menciona que quem quer que seja, não é seu servo de verdade, e Jen percebe surpresa, notando que sua nora parece ter a mesma personalidade que ela. Brand admite que um casamento realmente não é algo que deve ser decidido sozinho, já que apesar de ter muitos casamentos por amor hoje em dia, ele ainda é um vínculo importante entre as duas famílias. Mas ele confessa que se esqueceu completamente de avisar a sua família sobre seu casamento, deixando seus servos em choque. Eles perguntam se Brand está falando sério, enquanto ele lembra que na hora que viu o rosto de Iris, ele não passou a pensar em mais nada.
Jamie fica irritado que ele pode ser tão distraído, e Brand percebe que precisa falar com Jen. Mas Jamie avisa que ela não quer conversar, lembrando de como Jen estava irritada por Brand ter feito algo assim. Eles avisam que ela não quer falar com ele, pedindo para só ser incomodada quando o jantar estivesse pronto. Então Jamie lhe entrega papel e caneta, implorando para ele ser um bom filho e mandar uma carta para sobre o casamento a seus pais antes que a situação piore. Então, chega a hora do jantar, e Brand guia Iris até o salão, pedindo desculpas por ela ter que comer junto de sua irmã. Ela acha que está tudo bem, mas Brand começa a falar que ele precisa contar uma coisa antes que ela conheça sua irmã. Na verdade ele tem 2 irmãos mais velhos, e Jen é a caçula dos 3. Ele fala que ela pode ser um pouco imatura, mas Nathan aparece e fala que ela é difícil de lidar. Ela fica surpresa por ele aparecer de repente, enquanto ele explica que vai acompanhar o jantar, já que Jen pode fazer algo maldoso com ela. Iris fica completamente surpresa, e admite que não sabia que ele era tão próximo assim de Brand. Eles seguem em frente, enquanto Iris se pergunta que tipo de pessoa Jen é. Ela percebe como está nervosa, e Nathan fala para ela que o que quer que Jen fale, ela deve apenas deixar passar, garantindo que se ficar muito ruim ele dará um jeito nela. Mas Iris acha que ele não pode fazer isso, já que ela é apenas uma dama, enquanto Brand e ele ficam chocados, pensando que ninguém deveria ver ela como uma dama. No jantar, Jen encara Iris fixamente, enquanto Iris começa a perceber o que eles estavam falando. Brand decide quebrar o silêncio e apresentar sua noiva, mas Jen manda ele calar a boca, e explica sorrindo que ela quer ver a voz de sua esposa agora, não a dele. Iris se apresenta usando o sobrenome de Brand, Green. Jen sorri e pede para ela pular as formalidades e lhe chamar como quiser. Iris fica animada e pede para ela lhe chamar de maneira informal, mas Jen menciona que ela prefere chamar ela de Nora. Ela admite que está surpresa, e provoca Brand dizendo que nunca pensou que ele iria se casar. Então, ela pergunta por que Iris se casou com o Duque de Green. Ela acha que seu irmão é apenas um cachorro gordo, tão preguiçoso que nem avisou aos seus próprios pais de seu casamento, garantindo que ele tem muitos defeitos. Nathan começa a discutir com ela pedindo para ter mais respeito com o seu senhor. E Iris pensa um pouco na resposta, até finalmente responder que escolheu Brand porque gosta dele. Ela começa a descrever seus olhos e seu cabelo, além de notar como ele tem um rosto bem desenhado e uma voz forte, admitindo que ele também pode ser calmo e refrescante como uma brisa. Ela continua dizendo que gosta de cada parte dele, e quer continuar vendo seu rosto pro resto de sua vida. Ela lembra de sua vida passada, no dia que Brand se aproximou dela para ajudar ela com uma ferida, e olha para ele agora parecendo bastante satisfeita, enquanto percebe que gostava dele há muito tempo. Mas Jen parece completamente envergonhada ao ouvir o que ela disse, admitindo que cada um tem suas preferências. Nathan fica espantado quando Jen menciona que pelo visto os dois se gostam tanto que tiveram um casamento secreto, e avisa que está magoada por ninguém da família ter sido convidado, enquanto eles se olham nervosos. Ela não entende por que eles estão fazendo essas caras, ficando chocada quando Iris confessa que eles não chegaram a fazer um casamento. Brand explica que eles apenas registraram o casamento, então Jen fica ainda mais irritada, e todos do castelo conseguem ouvir ela lhe xingando. Mais tarde, Jen ouve Brand perguntando o que ela está planejando. Ela não entende o que ele está falando, então, ele explica que quer saber o que ela pretende fazer com Iris. Mas Jen garante que ele não precisa se preocupar, já que só quer conhecer melhor sua nora. Ela explica que quer descobrir se ela é adequada para sua família, admitindo que ela já tem 50% da sua sentença final. Ela acha que esse não é o problema que ele precisa se preocupar, perguntando se ele também ouviu o rumor que anda circulando sobre a nova Condessa de Green. Brand pensa nele, e Jen explica que acha que eles não são verdadeiros, e ela também percebeu que Iris tem seu próprio plano depois de conhecer ela, mas avisa para ele não deixar os rumores pioraram, apontando que é a responsabilidade de Brand deixar claro para as mulheres que invejam Iris que ela não está sendo menosprezada por seu marido. Ela acha que o melhor a se fazer é um grande e luxuoso casamento, e pede que ele deixe todas as preparações para ela. Mais tarde, Iris aproveita seu tempo livre para descansar, e lembra como Jen pediu para ter uma conversa a sós com Brand. Ela percebe que estava preocupada com sua nora à toa, e aparentemente, é Brand quem está tendo um tempo difícil. Ela nota que tem tempo de ler um livro, e é sobre a história do Santo Reino. O livro detalha toda a história do reino, descrevendo por que o reino começou a rejeitar os homens feras. Há muito tempo atrás, o candidato mais provável a virar papa se chamava Bener, um homem fera. Todos sabiam que ele era um homem fera, mas só depois eles descobriram que tipo de animal ele era. Esse foi o motivo que deu início à primeira rebelião das feras. Os homens feras eram tratados iguais aos humanos na época, mas dependendo de qual animal eles eram, eles podiam ser ridicularizados ou reverenciados. Bener se transforma em um rato, então, o fato do Papa se transformar em um animal conhecido por espalhar doenças e viver na imundície causou uma desconfiança no Santo Reino. Iris se pergunta o que doenças causadas por ratos têm a ver com homens-fera, achando a história realmente injusta. Bener era alguém honesto e de bom caráter, uma verdadeira pessoa de fé.
mas ele não conseguia lutar contra a percepção do público sobre os ratos, vendo eles como animais imundos, com todos se perguntando como um servo de Deus poderia se transformar em um rato imundo, e como um rato pode ser um sacerdote respeitado. Então, o Papa Regente virou as costas para ele e seguiu a opinião pública, deixando Benner incrivelmente magoado com a igreja e o povo rejeitando ele. Então, ele reuniu homens-feras com a mesma mágoa, liderando a primeira rebelião dos homens-fera contra o Santo Reino. De repente ela olha para cima, vendo Brand de pé olhando para ela, então pergunta se ele já terminou de conversar com Jen. Mas ela nota ele em silêncio, e pede para conversar com ela em particular. Eles caminham pelo jardim, e Iris menciona que ficou surpreso com o apelido fofo dele. Mas Brand não acha que cachorro gordo é um apelido fofo, então Iris sorri e pergunta como ele conseguiu o apelido. Ele diz que é uma longa história, mas explica que sempre conseguiu se transformar, então não achava que era estranho. Ele agradece a seus pais por terem lhe aceitado, mas com o tempo, notou que ele era marginalizado pela sociedade, achando que seria morto se os outros descobrissem. E Iris nota como o preconceito também parece ter afetado Brand. Ele explica que quando estava na sua forma de lobo, ele só dormia e comia o dia todo, então ele ficou tão gordo que sua irmã colocou esse apelido. Iris fica triste por ele se sentir marginalizado, mas Brand garante que ela não deve ficar. Ele explica que ser um homem-fera é sempre estar em perigo, então apesar de ser uma irmã irritante que lhe dá maus apelidos, eles ainda estão no mesmo barco. Ele também menciona um conselho que Jen lhe deu, que em situações de perigo, é melhor ter certeza do que se arrepender. Então, ele se aproxima e pede ela em casamento. Ele fica parado e olha para ela, esperando uma resposta. Iris continua em silêncio, e pensa no sofrimento dos homens-fera. Então, ela acha que se isso pode ajudar a compensar toda a dor que ele sentiu, ela deve fazer. Então, ela toca seu rosto e aceita o pedido de casamento, beijando Brand. Na mansão, Jen está animada, e comenta como ouviu as notícias de que terá um casamento em breve. Ela fica surpresa que Jen já saiba sobre isso, então, Jen revela que é porque ela é quem vai organizar a cerimônia. Iris fica surpresa, e lembra como ela também nunca se casou, então acha que vai ser difícil para ela organizar, mas ela garante que consegue e tem um amigo que vai lhe ajudar. Ela avisa que ele é a pessoa mais confiável que existe para esse tipo de coisa, e garante fazer um casamento para ninguém botar defeito. Então, ela fala para Iris que ela logo vai receber um outro convidado, que irá investigar os rumores sobre ela, falando do sacerdote do Santo Reino. Dias depois, alguém comenta que o Papa está muito descontente com os rumores sobre a nova condessa. O sacerdote continua falando com Brand, avisando que a família guardiã da relíquia sagrada deve manter sua reputação impecável, já que estão sob a proteção do Santo Reino. Mas Brand sorri e comenta que não sabia que seu casamento era algo tão importante para precisar da aprovação do Papa. Então o homem bate a mão na mesa, perguntando se ele sabe como a família Green é bem vista pelo reino. Mas Brand sorri de novo e lembra que não é por benevolência. Ele encara o homem de cima, lembrando que é por necessidade, já que a família Green é a única família que pode manipular as relíquias sagradas sem se ferir. Ele fica sério e declara que os Green são os únicos capazes de proteger as relíquias, fazendo o homem se assustar. Então ele lembra Brand que ele ainda é um representante direto do Papa. Ele lembra que Brand se casou sem o consentimento do Papa, e logo depois os rumores que mancham a honra da família e do reino começaram a se espalhar, então avisa que o Papa quer que ele se divorcie da atual condessa e se case com uma mulher escolhida pelo Santo Reino. Então ele fica irritado e pergunta se o Papa realmente disse isso, o que o homem responde com um sim nervoso. Brand parece mais calmo, e ele nota que o padre não diria algo assim, então imagina que a ordem veio de outra pessoa, e acha que consegue adivinhar quem é. Então ele avança de repente, e pergunta o que aconteceria se os rumores sobre sua esposa fossem falsos. O homem explica que jornais respeitados estão publicando a notícia, mas Brand lembra ele que jornais só visam lucro, então nem sempre precisam checar as informações. Brand fala que se os rumores são verdadeiros, ele manchou o nome de Deus, então vai tomar a responsabilidade e se divorciar de Iris. Mas se forem falsos, os rumores desonraram sua esposa, sua família e a ele, então, ele vai exigir que o Papa compareça ao seu casamento para dar a sua bênção à sua esposa, além de se desculpar oficialmente. No dia seguinte, Iris está tomando seu chá e descobre o que Brand disse, notando que foi uma jogada arriscada. Ela sabe que o Papa não compareceu nem mesmo ao casamento de Sua Majestade, ele só enviou uma carta dando suas bênçãos, o que já foi o bastante para o imperador se sentir honrado, então não acredita que Brand teve essa coragem. Ela olha alguns papéis, decidindo que também precisa começar a agir. Na cidade, os moradores cochicham sobre uma festa que a condessa vai dar, uma festa que até os plebeus podem participar. Eles não acreditam que podem ir, ficando muito ansiosos pro evento. Um grupo de criadas se pergunta se elas também poderiam ir já que querem se divertir. Uma delas explica que até a chefe das empregadas vai dessa vez, deixando a outra garota surpresa. Então uma garota chega, avisando que elas ainda precisam terminar o trabalho do dia.
No palácio, Irving parece irritado e se pergunta por que Gillette está mais animada que Iris, lembrando como ela sempre agiu como uma nobre, e agora está ansiosa para ir para uma festa para plebeus. Ela imita como Gillette disse que iria à festa como a filha de um barão, e não como uma criada pessoal, enquanto Iris pede para ela se acalmar. Mas Irving acha que ela está sendo muito gentil, e de repente Cristina aparece, avisando que já terminou de conferir as reações das empregadas, como Iris pediu. Ela admite que elas parecem um pouco animadas, mas nada tão diferente de antes, mas as criadas também mencionaram que a cidade está bastante ansiosa. Mas Iris ouve que ao mesmo tempo, os rumores estão ficando mais exagerados, e mais jornais estão noticiando o caso. As criadas perguntam por que ela convidou os jornalistas, achando que essas pessoas não sabem o significado de gratidão. Então Iris pensa no motivo de fazerem a festa, achando que se esperarem demais para colher os frutos, eles acabam apodrecendo. Ela pede para elas chamarem Jamie, dizendo que a festa tem que ser perfeita. Pouco depois, Irving está surtando, e fala que Iris precisa ser a pessoa mais bonita do evento. Cristina pede para ela se acalmar, mas Irving pergunta como ela pode ficar calma. Ela grita lembrando que vai ser a primeira aparição oficial de Iris como a Condessa de Green. Ela fica ainda mais nervosa e não sabe que colar ela deve usar, enquanto Cristina pede para ela largar os colares antes que ela quebre eles. De repente elas notam alguém chegando, então Brand entra no quarto, e elas notam que ele já está pronto. Ele pergunta onde está Iris, e as duas avisam que ela está se trocando com a ajuda das outras criadas, então ele avisa que vai cuidar dos colares e pede para elas irem, já que também precisam se arrumar para a festa. Cristina impede Irving de dizer um não, percebendo que ele quer e agradecendo pela gentileza, avisando que vão se arrumar. Então ela se apressa para sair, enquanto Irving luta para Cristina lhe soltar. Iris termina de se arrumar, e Brand acha que ela está linda. Ela pergunta quando ele entrou, e admite que estava com medo de que o vestido não coubesse nela. Ela pergunta onde estão Cristina e Irving, então ele avisa sorrindo que dispensou elas. Ele explica que vai ser a ajuda que ela precisa com os acessórios, e mostra um par de joias que comprou. Ela acha que pode colocar sozinha, mas ele insiste que ela não pode querendo colocar eles nela. Ele vai para trás dela e avisa que assim como ela não lhe conta seus planos, ele também vai fazer o que quiser. Ele pergunta o que ela fez para conseguir o favor de Jamie, então ela faz um jogo de palavras, e diz que ele decidiu voar por conta própria, o que Brand percebe e fica surpreso, enquanto Iris se lembra que ela não deveria saber que ele também é um homem-fera. Ele nota que ela não vai dizer o que está pensando de novo, então ele coloca o colar nela e espera que um dia ela seja capaz de lhe contar tudo. Iris pensa sobre isso, e ela também se pergunta se um dia vai conseguir contar que já viveu uma vez e que depois morreu. Mas se pergunta quem acreditaria isso facilmente, e mesmo que acreditem, ela não tem como prever a reação deles. Mas de repente Brand a beija e tira ela desses pensamentos, e ele a desafia a pensar em outras coisas enquanto ele está fazendo isso. Um funcionário avisa que o evento vai começar em breve, então ele avisa que está indo, beijando Iris de novo e pedindo para ela lhe acompanhar. A festa começa, e Gillette está sentada pensando em como se preparou bem. Ela não esperava que a nobreza mais próxima também aparecesse, e acha que elas devem estar curiosas sobre a pessoa por trás dos rumores. Ela está realmente encantada, e acha que é a mais bonita da festa. De repente, um servo anuncia que o conde e a condessa estão chegando, e todos se reúnem para ver a entrada do casal. Gillette acha que não tem nada demais, mas ela logo fica chocada, e vê os dois elegantes e felizes juntos. Iris sorri para o povo animada, agradecendo a todos por virem. Todos acham impressionantes, achando que eles são um casal muito bonito. Gillette pergunta por que todos estão tão surpresos, dizendo para si mesma que eles não têm nada de especial. Então, ela não consegue aguentar, e se aproxima deles fingindo felicidade por eles finalmente chegarem. As outras mulheres notam como ela está vestida para chamar atenção, e se perguntam quem é ela. O pai de Gillette também vê sua filha, ficando envergonhado enquanto se pergunta por que ela está usando uma roupa tão chamativa. Ela sorri e agradece a Iris por lhe convidar para uma festa tão grandiosa, mas Iris percebe o que ela está fazendo, então fala que ela não convidou ninguém, o que deixa Gillette sem reação. Iris lembra que aquela é uma festa onde todos podem participar, então não faz sentido agradecer a ela por lhe convidar. Ela fica sem graça, então se vira irritada dizendo que Iris está tentando roubar os seus holofotes. Então Iris chama a atenção de todos, e ela sorri junto com Brand, pedindo para eles aproveitarem a festa. Mas de repente um jornalista aparece na multidão, e ele pergunta se ela tem algo a dizer sobre os rumores que têm circulado recentemente, mas Iris não parece abalada com isso. Brand fica irritado, mas ela garante que pode cuidar do assunto. Ela avisa que ele está sendo rude, então o jornalista se desculpa, mas pergunta se essa festa não é justamente para esclarecer os rumores que estão circulando sobre ela. Mas ele fica surpreso quando ela diz que não precisa esclarecer nada. Ela olha para Brand ao seu lado, perguntando se não é o suficiente que seu marido e sua família saibam que isso não passa de fofocas maliciosas, já que as pessoas acreditam no que quiserem acreditar.
Mas os dois são lembrados de que um sacerdote foi enviado até o condado para investigar o assunto, então não é algo que pode ser deixado de lado. O jornalista se apresenta como Viltin, do jornal El Herbo, e ele pede para que a condessa lhe conceda uma entrevista. El Herbo é um jornal com alcance na maioria dos países do continente, sendo o maior e mais respeitado. Viltin é o centro de várias controvérsias graças ao seu estilo sem rodeios nas entrevistas, e seus artigos são reconhecidos por serem honestos. Iris olha para ele, e pensa em como ela o considera muito. Ela lembra que ele seria o responsável por escrever um artigo descrevendo como foi cruel que Brand tivesse sido morto. Ele protestou contra o imperador em um de seus artigos enfurecidos, então acabou sendo condenado à execução, e Iris já esperava que ele viesse até a sua festa. Ela percebe que Brand não parece estar gostando, mas acha isso bom já que aumenta ainda mais a realidade da situação. Então ela fala para Brand e concorda com Viltin, dizendo que o povo os considera tanto que quer entender até seus assuntos pessoais. Eles ficam com a reação dela, quando de repente, um homem chama a atenção de todos e diz que é sua hora de falar. Jaime se apresenta como sendo a chama do campo de batalha e cavaleiro do reino celestial, além de ser um mordomo fiel da família Green. Eles notam que é ele quem cuida de todos os detalhes da vida dos Greens. Ele declara que é hora de descobrir a verdade, então pede que todos os jornalistas presentes levantem suas mãos. Então ele aponta para o jornalista responsável pelo primeiro artigo sobre a duquesa, e pergunta a ele quem ele usou como fonte, mas o homem parece constrangido e explica que era apenas um rumor. Jaime aponta como ele fez um artigo baseado apenas em um rumor, então o homem fica envergonhado, enquanto Jaime continua, e pergunta quais foram as fontes dos outros. Um deles explica que baseou seu artigo em uma entrevista, apontando para a mulher que entrevistou. Jaime pergunta se a mulher viu a condessa encontrando com o Visconde Alfred pessoalmente, mas ela admite que também apenas ouviu sobre isso, apontando para outra pessoa. Logo cada mulher começa a apontar para outra para se livrar da responsabilidade de descobrir que foi a primeira, enquanto Gillette começa a ficar nervosa. Então, Alfred pergunta a uma senhorita se ela foi a primeira a ver a condessa com Alfred, mas ela fala que também ouviu sobre isso de outra pessoa, olhando para Gillette. Ela começa a entrar em pânico, e a senhora admite que ouviu isso de Gillette primeiro. Ela tenta dizer que ouviu o rumor das empregadas. Ela explica que as empregadas viram com seus próprios olhos, mas Jaime acha que é impossível, dizendo que não acredita nela. Mas Gillette começa a gritar e falar que é verdade, e as empregadas que estão mentindo por negar. Então ela se lembra que Alfred também disse que era verdade, e explica que a condessa não falou sobre isso para preservar sua honra. Mas de repente Jaime mostra que também trouxe o Visconde para esclarecer tudo, então, ele coloca os dois cara a cara, e pede para tentarem descobrir o que aconteceu. Ele pergunta a Alfred se é verdade que ele estava espalhando aquele rumor, mas o homem nega imediatamente, e acusa Gillette de mentir usando seu nome. Gillette lembra que ele sempre falava sobre sua relação com a condessa quando visitava o condado de Green, mas Alfred diz que é mentira, e pergunta por que mancharia a honra da condessa no seu próprio estado. Gillette fica desesperada pois ela realmente ouviu dele, então pede para Jaime confirmar com as empregadas, já que elas também tinham ouvido. Mas ela fica em choque quando Jaime comenta que já fez isso, e nenhuma criada disse que ouviu isso dele. Então, Gillette começa a dizer que estão conspirando contra ela, mas de repente seus pais intervêm, e pedem para que eles os perdoem por ter criado mal à sua filha. Gillette fica surpresa por ver seu pai se ajoelhando, então Iris pergunta se Gillette não está velha demais para que o barão se desculpe em seu nome. Gillette se sente pressionada e se pergunta por que isso está acontecendo, pensando em como apenas admirava o Conde Keybrand. Iris pede para o barão de Merdy se levantar, explicando que não é ele quem deve se desculpar. Gillette percebe que não tem outra escolha, então ela se ajoelha e confessa que espalhou falsos rumores sobre a condessa, e implora que ela a perdoe. Todos na multidão pensam em como ela mentiu e como deveria ser demitida, mas Gillette fica surpresa quando Iris fala que não haverá punição. Ela dá um sorriso, e explica que já que ela foi honesta agora, ela não vai tentar lhe punir, então espera que esse assunto acabe. Todos ao redor ficam surpresos em como ela é generosa, e percebe que Brand não a admira apenas pela beleza. Viltin também fica surpreso, mas percebe que Iris não é nada inocente, notando que ela está sendo extremamente política, e como há muitos jornalistas presentes, a notícia de sua inocência vai se espalhar ainda mais rápido que o rumor. Ele começa a pensar nos artigos que vão ser escritos sobre sua generosidade, mas sabe que na verdade ela não está sendo nem um pouco generosa, já que escolheu esclarecer tudo expondo Gillette, e conseguiu arruinar a reputação da família dela e ainda ser vista como gentil. Então ele olha para Iris e percebe que ela é uma mulher interessante. Mais tarde, Iris está lendo as novas notícias sobre ela, e nota que elas são extremamente positivas ao seu respeito, aproveitando seu banho enquanto pensa em como é bom ter as boas graças da imprensa. Ela nota que ainda estão lhe chamando de a Flor do Duque, e se pergunta quando vai poder se livrar desse título. De repente ela vira pro lado, e vê Brand sorrindo carregando uma bandeja de vinho. Ela pergunta o que ele está fazendo, então Brand explica que também está precisando de um banho.
e acha que eles podem aproveitar para fazer um brinde. Ela pergunta o que eles estão comemorando, mas Brand acha que a resposta é óbvia, e fala que devem comemorar o fim dos rumores, junto do casamento deles que está chegando e os comentários positivos da imprensa. Iris fica feliz com o bom humor dele, e os dois celebram a noite. Ele comenta como Jim parece estar indo bem, e ela já mandou os convites de casamento para todos. O problema com o Santo Reino também foi resolvido, e eles desistiram da ideia de divórcio. Iris pensa nas bênçãos do Papa, e fica feliz que tudo tenha dado certo. Brand fica em silêncio por um segundo enquanto olha para ela, ficando vermelho depois de perceber que está encarando. Ele tenta disfarçar e pergunta se ela já esteve em um casamento, mas Iris admite que não. Ele dá uma uva na sua boca, explicando que costuma ser bastante cansativo, então sugere que ela descanse bem quando puder. Iris aproveita a uva, e percebe como ele está cuidando bem dela. Brand continua encarando ela, e de repente ele se aproxima do seu rosto, beijando Iris de surpresa. Eles se beijam por um tempo, então Iris agarra suas costas, e Brand segura sua cintura, antes deles se beijarem de novo. Ela confessa para ele que quer ir até o fim, mas ele nega, pois o casamento já está marcado, então falta muito pouco. Iris pensa em como quer ser a esposa dele nessa vida, e se pergunta desde quando ela quer isso. Então ela lembra de sua vida passada, percebendo que quer isso há muito tempo. Iris lembra da voz de sua irmã mais velha, e de como ela pediu para ela lhe fazer um favor e não resistir ao homem. Então vemos os dois juntos, e Iris acaba obedecendo e não resiste. Depois ela é esbofeteada, e Alfred pergunta zangado como ela ousou lhe trair, descobrindo o que ela fez com os homens amando de Britney, que tinha virado a imperatriz. Alfred pega uma vara, e ele começa a bater em Iris sem parar, fazendo ela chorar de dor. Depois ela se apresenta a Britney, que pergunta sorrindo por que ela está tão triste, achando que ela não vai poder seduzir os homens com aquela cara. Britney segura Iris pelos cabelos, e Iris sabe que ela não pode recusar seus pedidos. Britney pede para ela ter confiança, pois ainda tem homens que ela precisa seduzir. Então ela joga Iris de lado e pede para a criada lhe arrumar para a festa, já que sua irmã tem um papel importante naquela noite. Iris fica no chão, se perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes. No salão, todos estão aproveitando a festa e dançam felizes, enquanto Iris só consegue pensar em como suas pernas estão doendo. Ela acha que suas feridas estão piorando, e sabe que não vai poder descansar em casa. Então ela olha para a janela, ficando surpresa ao encontrar Britney beijando o Conde de Green, e espera que não esbarre com ele durante a festa. De repente começa a chover, mas Iris fica aliviada já que fica mais fácil ficar sozinha, e a água fria ajuda a aliviar a queimação nas suas pernas. Ela só se importa em aliviar um pouco da dor, e acha que precisa voltar para casa antes que Alfred perceba. Mas de repente ela escuta alguém falando sobre o Capitão Piamondo, então se vira e encontra dois homens conversando, percebendo que é Kay Brand. Ela fica surpresa por ele estar ali, enquanto continua ouvindo a conversa. Jamie entrega brincos a Brand para ele olhar se é mesmo uma relíquia sagrada, e pede para ele tomar cuidado com o Capitão Piamondo. Ela fica quieta e espera eles saírem, mas de repente Brand se aproxima, e sabe que ela estava lhe ouvindo. Mas ele fica surpreso ao perceber que é a esposa de Alfred, e se pergunta por que ela está na chuva. De repente ele olha para as pernas dela, sem acreditar naqueles machucados. Ela explica que não é nada, mas ele vira a cara irritado, sabendo que ela não está bem. Ela implora para ele apenas ignorar e garante que ficará bem, mas Brand diz que esconder isso não vai fazer as coisas melhorarem. Iris sabe que é verdade, mas explica que algumas pessoas só podem sobreviver escondendo a dor. Brand fica sem reação, então ele lhe entrega uma poção e pede para ela usar, ou então suas belas pernas dela acabariam com cicatrizes. Ele também decide não contar a ninguém sobre aquele encontro, então se levanta e começa a sair. Iris agradece pela ajuda, mas isso parece mexer com Brand, então ele volta e também dá a ela os brincos de Trisa, declarando que se ela os usar eles trarão boa sorte. Ela pergunta por que está recebendo aquilo, então ele explica que apenas sente que ela precisa de mais sorte que ele. Ela parece impactada com isso, então não aguenta e começa a chorar. Essa foi a primeira e última vez que chegou a falar com Brand, mas foi a única vez que ela foi tratada com gentileza em sua vida. Então, o gesto ficou gravado em seu coração desde esse dia. Ela percebe que tem gostado de Brand há muito tempo, então se abraça a ele, notando que foi por isso que quis salvar sua vida. Ela pensa em como ele foi sua única luz no seu passado, enquanto olha para ele sorrindo de volta. Ele pega uma toalha enquanto ela se levanta para sair do banho, então ela se enrola e agradece a ele, feliz que pode finalmente dizer isso. Quando Brand sai, ele fica parado por um momento, completamente vermelho enquanto pensa em Iris. Ele percebe seu coração batendo forte, e acha que vai acabar enlouquecendo. Ele lembra como tentou se controlar, mas se pergunta por que ela continuava olhando para ele daquele jeito. Ele continua vermelho, e lembra como entrou só para ver a cara de surpresa dela, mas foi ele que ficou tão envergonhado que saiu. Então, seus homens chegam para falar com ele, mas perguntam por que ele está na frente da porta todo vermelho.
Ele pede para Valins não se aproximar, explicando que não está muito afim de conversar, então Jamie segura no ombro dele e pede para deixar Brand sozinho, dizendo que ele está passando por um momento difícil. Ele avisa que o Capitão Nobaglis contatou a respeito do convite de casamento. Brand escuta que ele parecia muito irritado, e Jamie acha que seria melhor se ele tivesse contatado ele pessoalmente. Valins continua confuso sobre o que Jamie quis dizer com momento difícil, o que deixa Brand irritado e fala para eles saírem. Décadas atrás, magos e engenheiros elaboraram uma invenção chamada comunicador. Além das estações de comunicação oficiais, indivíduos importantes da sociedade também tinham autorização de ter seu próprio comunicador. Brand olha para o comunicador, e admite que não sabia que os convites daria tanta dor de cabeça. Ele aperta um botão, ativando seu comunicador que emite uma luz forte. Uma voz irritada chama por ele, então Brand percebe que ele está mesmo com raiva, e diz a seu pai que ele pode explicar. Mas o capitão aponta irritado que ele está dando desculpas primeiro que cumprimentos, e admite que ele e sua mãe não acreditaram quando viram a notícia nos jornais. Brand admite que entende, mas ele é interrompido pelo seu pai de novo, que menciona como é dito que sua esposa é a flor do Duque de Whitlow. Ele explica que ouviu que o Duque a mantinha em segredo, dizendo que não podia mostrar sua filha a ninguém. Então, a mãe de Brand começa a falar. Ela entende que guerreiros costumam ser fracos contra mulheres bonitas, mas está realmente zangado com ele. Ela menciona que não estão irritados apenas porque seu filho se casou sem lhes consultar ou por serem os últimos a saber. Ela explica que podem deixar isso de lado, mas lembra ele que o Duque de Whitlow é um homem ganancioso. Ela comenta como ele fez sua filha mais velha se apresentar à alta sociedade mais cedo que o normal, enquanto manteve sua filha mais nova escondida de todos. Então pergunta por que Brand acha que isso aconteceu. Ela revela que foi para vender íris. Ele mostrou sua bela Britney para que todos a invejassem, ficando ainda mais ansiosos para conhecer a sua impressionante íris. Então, ela pergunta o que ele precisou dar ao Duque para conseguir a garota. Mas Brand explica que não deu nada, garantindo que não é nada que eles estão pensando, e percebe que mesmo distantes os dois estavam observando a situação com cuidado. Então ela briga com ele, já que agora ele está mentindo, pois souberam que as minas deles foram transferidas para o Conde de Whitlow. Brand pergunta irritado como eles podem ter informantes tão bons, enquanto sua mãe se pergunta o que fazer agora que criou um filho mentiroso, e seu pai lamenta não ter lhe educado direito. Brand fica mais irritado, e eles se perguntam como puderam criar um filho que compra mulheres com seu dinheiro e influência. Então ele ouve um sermão de como o que ele fez não é certo, com pena da garota por ela não ter concordado com isso. Brand percebe que não pode contar aos seus pais que foi Iris que pediu que a mina fosse dada em troca dela, e acha que a conversa está demorando demais, explicando que Iris concordou com tudo. Ele também declara que ela não é uma dama de Whitlow, mas a condessa de Green. Seus pais ficam em silêncio, antes de responder que eles estão saindo e avisar que pegarão a carruagem mais rápida, então chegaram dentro de 2 dias de viagem. Eles garantem que se por acaso a filha de Whitlow entrou nesse casamento contra sua vontade, ele deve se preparar para ser o primeiro na história da família a pedir um divórcio. Então Brand avisa que entende antes de desligar. Em Whitlow, algumas damas falam como estão felizes de que o mal-entendido sobre Iris foi resolvido, e imaginam que Britney também está aliviada já que ela gosta tanto de sua irmã. Elas olham para Britney sorrindo, dizendo como ela sempre é gentil, mas por dentro Britney pensa em como isso é irritante, e agora para onde quer que ela vá todos estão falando sobre Iris. Mas então uma das damas diz o contrário, e menciona como ela pressionou Gillette na frente de todos, achando que no fim, isso é o mesmo que pedir para ela se jogar de uma ponte. Então Britney se vira para ela animada, notando que ela realmente tem razão. Ela finge que está do lado de Iris falando que não deve ter sido a intenção dela, mas menciona que Iris costuma ter dificuldades em perdoar as pessoas. Isso faz uma delas lembrar que ouviu dizer que Gillette costumava ajudar Kebren à noite, então as outras se perguntam se Iris na verdade fez aquilo por ciúmes, e Britney admite que ela deveria estar com um pouco de ciúmes. Então uma criada aparece, e ela avisa que chegou uma carta. Ela pede para Britney checar, então ela pega a carta confusa, antes de abrir e ficar surpresa, percebendo que é um convite para a celebração de casamento do Conde e da Condessa de Green. Mas ela fica ainda mais surpresa quando lê quem estará organizando a cerimônia. As damas se perguntam o que aconteceu, percebendo que Britney está em estado de choque. Elas notam que é um convite para a festa de casamento de Iris, e começam a falar que ela deve ter ficado ansiosa com os rumores e feito o Conde preparar essa festa, achando muito deselegante dela obrigar alguém a fazer uma festa que não queria, enquanto Britney só consegue se perguntar por que o nome dessa pessoa está nesse papel. Sua amiga pega o convite, confusa do porquê Britney está tão chocada, mas ela logo descobre, e percebe que a anfitriã da festa será a Condessa Nelances. Elas sabem que nem mesmo a Imperatriz consegue convocar Nelances com facilidade, e também ficam confusas, já que ela gostava de Brand no passado. Britney se pergunta por que elas são tão barulhentas, antes de sorrir e mencionar que sua irmã estará se casando com Brand com a Condessa Nelances, dando uma risada maníaca enquanto pergunta o que poderia ser melhor que isso, declarando que vai ser divertido.
Do outro lado, uma criada mostra as amostras, e Nelances reconhece que, considerando o tempo que ela teve para conseguir elas, não está ruim, então, manda ela enviar as últimas duas à Condessa de Green. Jen se aproxima, e fala como Nelances é diligente, então Nelances admite que não podia recusar um convite de Jen. Jen revela que seu irmão deixou ela usar toda a fortuna dele no casamento, o que Nelances concorda que é inesperado, e acha que para Brand pedir para ela preparar a festa, é porque é algo realmente importante, tão importante que é preciso dela, a deusa social. Ela lembra como houve um burburinho porque eles apenas registraram o casamento sem nenhuma cerimônia, e a nobre reputação de Green quase foi manchada. Nelances pergunta se ele realmente se casou com a Flor de Witro, então Jen explica que sim, e admite que também entende por que os homens ficam tão encantados, já que a beleza de Iris não pode ser capturada em pinturas. Ela também fala a respeito do rumor de que Nelances gostava de Brand, o que acabou deixando o casamento ainda mais interessante, enquanto Nelances se pergunta por que diabos um rumor assim existe quando ela não se importa com ele. Ela percebe que vai fazer parte do grande evento da Condessa de Green, e depois disso ninguém será capaz de dizer uma palavra, já que ficarão intimidados demais até para olhar para ela. Então, ela se vira para Jen, e pede para ela avisar a Iris para se preparar. Iris está lendo um livro em seu quarto, e ela comenta que ele pode lhe ajudar a entender Brand melhor. Quanto mais ela lê, mais ela entende a situação dos Homens-Fera, e descobre que apesar da primeira rebelião não ter funcionado, Benner não desistiu, e ele se manteve nas sombras reunindo seguidores. Benner dizia que Homem-Feras também são seres humanos, e se transformar em um animal não deve ser considerado como uma maldição, mas um talento, e ensinou que o Papa perseguia os Homens-Fera porque ele não recebeu esse presente divino. Ele também pregava que magos também possuem um dom de Deus, e avisava que se os Homens-Fera fossem extintos, o Papa iria se voltar contra eles, já que ele também não recebeu esse poder. Isso causou medo nos magos, e aqueles sem fé acreditaram nas palavras de Benner. Então ele começou a segunda rebelião dos Homens-Fera, uma guerra cheia de mortes que pintou as águas do Mar Leste de vermelho. Iris percebe que se essa sua vida seguir assim como a última, será Brand quem irá começar a terceira rebelião. Ela entende os motivos de Brand, mas sabe que não pode deixar isso acontecer se quer evitar que ele morra. Então Brand entra no quarto, e ela fecha o livro nervosa. Ele dá um sorriso e pergunta se interrompeu sua leitura, pedindo para ela não se importar com ele. Mas Iris está claramente nervosa, e ela pergunta como pode não se importar com ele aparecendo assim. Ele senta ao lado dela, perguntando por que ela está fazendo aquela cara para ele, mas Iris pede para ele não lhe provocar. Ele deita a cabeça no seu ombro, então Iris pergunta se aconteceu alguma coisa. Brand admite que tem um problema, e revela que seus pais ficaram muito irritados depois de saber de seu casamento. Ela parece nervosa ouvindo que eles estão chegando em 2 dias, e Brand explica que não pensou que eles se importariam, já que nunca se interessaram nas coisas que ele faz. Ele admite que não sabe como reagir já que nunca apresentou ninguém para eles antes, e Iris parece chocada. De repente ela agarra o rosto dele e chama ele de mentiroso, perguntando se ele realmente nunca conheceu uma mulher antes, o que ele confirma. Ela não consegue acreditar, já que ele é muito bonito, deixando o Brand vermelho e confuso. Ele pergunta se ele é mesmo bonito, então ela diz que é uma resposta óbvia. Ele fica animado e se aproxima dela, avisando que está querendo beijá-la. Ela não entende por que ele tem agido diferente desde a última vez, mas lembra que ele nunca precisou pedir antes, e ele imediatamente a beija, deixando ela surpresa. Ele a deita na cama, e admite que ama ela enquanto beija seu pescoço. Ela pensa em como ele não era assim antes, e percebe que está ficando pior com o tempo. Ela pensa em como está quente, e de repente Brand percebe a cara dela, pedindo desculpas e explicando que se empolgou demais. Ele explica que não conseguiu se controlar, enquanto Iris fica constrangida e diz que está tudo bem. Então ele olha para ela preocupado, antes de pegar em sua mão e mencionar que talvez seus pais a machuquem. Ela garante que está tudo bem, mas ele odeia a ideia de sua esposa estar acostumada a ser maltratada, e promete que vai fazer de tudo para que a pele dela não sofra um único arranhão. Ela fica em silêncio, e então, pergunta se ele vai continuar lhe protegendo mesmo se ela virar uma mulher fraca que chora sem motivo. Mas ele garante que sim, dizendo que se ela quiser chorar, pode chorar à vontade. Então ela agradece e afasta sua mão, mas garante que não vai apenas se apoiar nele sem fazer nada, explicando que nunca mais quer ser vista como a flor de alguém. Dias depois a carruagem chega, e os pais de Brand chegam. Brand apresenta Iris a eles, e o Duque pergunta a seu filho como ele tem passado. O Conde e a Condessa se sentam para tomar um chá, e ela nota como Jaime e Valins estão parados, então olha para o outro lado e também vê as criadas, notando como o clima está tenso. Ela olha para Iris, finalmente conhecendo a Flor de Witro, e admite que ela não tem nenhuma falha, tão bonita como uma pintura de Deus. Ela começa a considerar que o Duque realmente apreciava tanto que queria manter ela escondida, e não acredita que seu filho de sorriso idiota foi quem conseguiu capturar ela. Então ela coloca sua xícara na mesa, explicando que gostaria de falar com a senhorita de Witro a sós, mas fica surpresa quando Brand diz que não pode fazer isso.
Mas ela lembra como ele se casou sem nem avisar, e pergunta se ele não pode conceder nem mesmo isso. Ele admite que fez mal, mas se mantém firme, e diz que não pode deixar sua esposa quando ela ainda se refere a ela como a senhorita de Whitlow. Sua mãe fica irritada, mas então o capitão segura em sua mão e diz que Brand talvez tenha um ponto, pedindo que eles escutem a conversa juntos. Ela decide concordar, e avisa que o que ela está para dizer pode magoar Iris, então se adianta e pede desculpas. Mas Iris fala com ela e pede para que ela a chame de Iris, pedindo para que ela se sinta à vontade para falar à vontade. A condessa percebe que ela é gentil enquanto ainda se mantém firme, então talvez ela não tenha sido mimada, e ela decide perguntar como ela conheceu seu filho. Então ela é direta e deixa Brand chocado, explicando que ela foi visitar ele, além de também propor o casamento primeiro. O conde fica curioso e pergunta por que ela fez isso, então ela olha para baixo e confessa que queria escapar do ducado de Whitlow. Nós vemos uma jovem Iris desesperada, e ela corre com o cabelo pegando fogo, até que Goldger joga água nela e consegue apagar as chamas. Ele pergunta se ela está bem e pergunta o que aconteceu, então Iris começa a chorar, antes de ver Britney segurando uma vela, pedindo para que ela fique quieta. Ela abraça Goldger e diz que não foi nada, enquanto ele fica confuso e ela continua chorando. Pouco depois ela confronta Britney e manda ela parar, mas sua irmã pergunta o que ela fez de errado, e Iris ouve ela dizer que uma filha bastarda precisa saber seu lugar e não cobiçar o que é seu. Britney diz irritada que se não fosse por ela, ela seria a mais bela do reino, então, grita que não quer mais ver ela e lhe empurra no chão. Iris se machuca, mas Britney fala que aquele lugar combinava mais com ela. Ela começa a se afastar, então sorri e manda Iris ficar ali até aprender a lição, antes de começar a fechar a porta, deixando Iris sozinha no escuro, implorando para que Britney volte. O casal fica surpreso, enquanto ela explica que ficou naquele lugar por dias, e acabou criando medo de lugares escuros e apertados, além de sempre ser espancada pelo Duque e Duquesa. Brand também observa a sério, e todos no lugar começam a ficar com raiva enquanto ela conta como também trabalhava como uma empregada e como não era vista como parte da família. De vez em quando, rumores de como eles a tratavam acabavam vazando da propriedade, mas quem escutava sempre acabava morto logo depois, então só sobrou rumores falsos de que ela era tratada como uma flor. A condessa ouve ela explicar como ela deveria ser vendida para Alfred Ruthven em troca de uma mina de ouro, até que ela foi ver Brand. A condessa olha para ela surpresa, percebendo que ela é esperta o bastante para contar uma história que faça eles simpatizarem com ela, além de se manter composta enquanto está com medo. Então, ela sorri, percebendo que não tem motivos para afastar uma pessoa inteligente e miserável como ela. Ela pergunta por que ela escolheu Brand, deixando ela surpresa, mas de repente Brand interrompe, e mente dizendo que escreveu cartas para ela revelar a fraqueza do Duque e conseguir informações de dentro. Ele pensa que não precisa deixar que seus pais saibam que ela já sabe sobre seu segredo por enquanto. A condessa fica em silêncio pensando na situação, então ela olha para eles e admite que nem tudo que eles falaram parece confiável, mas decide que tem apenas uma última coisa para perguntar a Iris, querendo saber se ela está melhor que quando estava em Whitlow. Iris não demora a responder, e admite que sim com um sorriso, já que nunca foi tão feliz em toda a sua vida. Mais tarde o conde e a condessa conversam sobre Iris, e eles reconhecem que ela é inteligente, e a condessa até confessa que queria uma filha como ela, pensando em como Jen é agressiva. Mas o capitão lembra que agora que ela se casou com Brand ela também é a filha deles, então a condessa sorri, notando que ganhou uma filha adorável. Mas do outro lado, uma carruagem parte, enquanto um mordomo deseja boa viagem. Britney olha para a janela da carruagem pensativa, antes de começar a sorrir, imaginando o que está prestes a acontecer. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Flor e Lobo.